Muito boa noite para você que acompanha mais um podcast Saindo do Quadrado. Estamos nessa missão de entrevistar todos os pré-candidatos que a gente conseguir. Então, estamos correndo atrás do tempo, todo dia, toda hora, pensando quem é o próximo para entrevistar. E hoje a gente está com nada mais, nada menos do que ela, Vanessa El Bicho. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Rafael. Estou muito feliz de estar aqui saindo do quadrado. É isso aí. Ela me contou nos bastidores que ela botou El Bicho no nome. Como é que é isso? Pois é. Agora, meu nome político, né, e de militante, de ativista, sempre fui conhecida como Vanessa El Bicho, né, por causa dos resgates, do ativismo na causa animal. E eu acho que isso, ele extravasa, né, todos os momentos da minha vida, todas as esferas da minha vida. E eu sempre fui só Vanessa Negrini. Meu nome é Vanessa Negrini e o pessoal sempre perguntava, Vanessa Negrini só? Vanessa só, né? Querendo saber se tinha um outro sobrenome. E a causa animal, Rafael, não me deixa só. E então eu trouxe bicho para dentro do meu nome, né? Nessa incorporação de que a causa é coletiva, né? E de que através da causa eu sou mais do que Vanessa Negrini, né? Vanessa El Bicho, eu acho que é esse coletivo que eu trouxe para minha vida. E o que é o bicho, né? Porque às vezes a gente fala de gato e cachorro, mas aí fala de outros bichos. Qual que é a fronteira do que é doméstico ou o que é selvagem? Você cuida de que tipo de bicho? Olha, é muito legal essa sua pergunta, porque assim, quando a gente fala de bicho, a primeira coisa que a gente lembra, né, são nossos cães e gatos, que estão ali nas nossas famílias, né, convivem conosco. Tem até um nome para isso, as nossas famílias multiespécie, né? Cão e gato já extravasou até a fronteira do que é animal e está sendo considerado quase que uma extensão humana, né? Mas a gente, quando eu falo da pauta animal, da causa animal, é para todos os animais, né? Os animais domésticos, os domesticados, os silvestres e até um animal que tem... Muitas vezes a gente até esquece desse animal. Você chuta que animal que é esse? Não Qual é sei. aquele que a gente quase nunca lembra que é animal? O ser humano. Exatamente. Olha só. Exatamente. Por isso que eu acho que o lema, né, quando a gente criou o Setorial de Direitos Animais do PT, o nosso lema sempre foi pela vida das pessoas e de todos os animais. Porque é nesse entendimento de que quando a gente viola os direitos animais, a gente também está violando os direitos humanos, né? A gente também é vítima dessas violações. Quer ver um exemplo assim, bem clássico disso, e que acabou de acontecer? Quer dizer, acabou não, né? Já passou alguns anos, mas está tão recente ainda na nossa memória, a Covid-19. O que foi a Covid-19? Foi uma zoonose. Zoonose. Fruto da nossa exploração desenfreada, né, contra o meio ambiente, contra as outras formas de vida, né, e que causou aí só no Brasil a morte de 700 mil brasileiros e brasileiras. Então, esse é um exemplo muito clássico, né, mas tem vários outros. A ONU, ela mostra que desde a década de 40, 80% das pandemias e das grandes doenças que afetaram os seres humanos foram zoonoses, ou seja, fruto dessa nossa atuação desenfreada contra o meio ambiente que acaba se voltando contra a gente. Então, também é cuidar do ser humano e cuidar das pessoas. Porque, às vezes, com certeza. O bicho é o meio ambiente que entra dentro da nossa casa. Né? Então, é uma visão, mas, assim, fazer isso protegendo os animais. Porque, às vezes, é só a carrocinha, é só, às vezes... matar o animal, que era o antigo jeito de lidar com isso. Eu acho que quando a gente traz esse debate para dentro do Partido dos Trabalhadores e traz essa pauta para a gente discutir, é a gente trazer a visão do campo progressista para a pauta animal, que não é só fazer demagogia, não é só fazer o trabalho ali assistencialista, mas é você pensar de uma forma holística como a causa animal dialoga com a vida das pessoas, dialoga com a saúde pública, dialoga com a segurança pública. Por exemplo, Rafael, a gente sabe, e tem teoria que mostra isso, a teoria do link, né, que a gente chama, que 80% das pessoas que cometem crimes contra animais também é violento contra pessoas. Então, nesse sentido, quando você recebe ali uma denúncia de maus tratos, né, é muito importante você investigar e que as autoridades policiais levem com seriedade essa investigação, não só pelo direito intrínseco desse animal, mas também quando você vai lá, pode,
na maior parte das vezes, também, às vezes, vai ter uma criança que está sendo negligenciada, pode ter uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, um idoso passando por necessidade, porque está muito conectada. Olha, recentemente agora, não sei se você acompanhou o caso daquela capivara que foi espancada lá no Rio de Janeiro. Não. Sim, acompanhei. Pronto, foram seis adultos e 2 adolescentes envolvidos, todos com passagem na polícia por outros crimes. Então, assim, eles foram pegos porque bateram nessa capivara. E aí viram que eles estavam com outras pendências na justiça. Continuam presos lá. É muito doido capivara e eu queria chegar no ponto capivara. E uma coisa muito interessante, né? Primeiro, capivara virou uma moda no mundo, né? Na Rússia, eles falam de capivara, é uma marca. Eu acho que é o novo soft power nosso, é a capivara. Você sabe que a China usa o panda como uma forma de soft power, de levar a cultura chinesa para os países. Eles levam pandas para vários países como forma de levar a cultura chinesa. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa com esse grande roedor, que todo mundo é apaixonado. Assim, de animais que eu sou mais apaixonado é capivara e bicho preguiça. Eles têm alguma coisa que me encantam e tal. Encantam o mundo, né? Mas eu tenho um debate muito interessante sobre capivara, que eu me envolvi muito pessoalmente por conta do fenômeno de redes, que foi aquele caso, já tem uns 3 anos, de um menino, de um rapaz, assim, ele devia ter uns 20 anos, que ele meio que domesticou uma capivara. Eu esqueci o nome dele, talvez... E aí foi uma questão que me envolveu muito, porque eu estou indo longe, porque, de fato, acho que é um tema que abre várias caixas, o debate da fake news, da comunicação, né? Esse menino convivia com essa capivara e postava nas redes sociais. Tinha muita gente que acompanhava, achava muito legal, muito interessante. E aí, em dado momento, teve um problema, eu não vou lembrar dos detalhes, mas teve um problema com o IBAMA, porque a capivara estava fora da sua condição ideal de vida, né? E teve um grande levante contra as instituições de proteção de direito animal, porque falava, olha, essa capivara estava muito bem tratada, estava tudo certo, estava tudo perfeito, e que a gente está sendo errado de acabar com essa relação do menino com a capivara, né? E aí, no final, assim, por que eu acho que é um debate de comunicação? Porque aquilo explodiu a bolha, não ficou só restrito ali, quem acompanhava, foi um tema nacional. E também as pessoas discutiram sem conseguir ver o lado inteiro da questão. Então, elas ficaram indignadas com o IBAMA, ficaram indignadas com CETAS, que eu acho que era um dos que fazia o acolhimento da capivara, falando que era ruim. Então, assim, teve que ter sido um esforço enorme de explicar o que estava acontecendo. E ainda assim, até hoje, as pessoas estão indignadas com a pobre da capivara. Qual que é a sua visão dessa questão? Então, concordo com a primeira parte, que realmente ela é um animal adorável, né? Não só ela, né, ganhou as redes, mas outro grande cartão postal que a gente tem é o cachorro caramelo, autêntico brasileiro. Eu acho que tem as havaianas, tem os caramelos, tem as capivaras. A gente tem vários símbolos, né, da cultura popular brasileira que realmente representam muito bem o Brasil. Com relação a esse caso da capivara e vários outros, a gente precisa lembrar que a fauna silvestre ela é protegida. Ela tem, inclusive, uma proteção constitucional. Né? E a fauna silvestre ela não pode ser tratada como pet, como animal de estimação, porque é violação de direito. Que esse animal, quando você coloca roupinha e vai tentar enfeitar e você vai tratar ele como se fosse ali um animalzinho de estimação, isso por si só já está ferindo os direitos desse animal. Porque esse animal tem necessidades específicas de conviver com seres da sua espécie, de ter o seu comportamento natural, e você tem lei no Brasil em que a veiculação da imagem dessa fauna, né, não tem expressa redes sociais, mas a veiculação comercial dessas imagens, ela é crime, é um crime ambiental. Então, esse caso específico, assim como outros, né, eu vejo pessoas que exibem macaquinhos, né, e pássaros, é crime ambiental você estar veiculando essas imagens. Por quê?
você gera, e você é da comunicação, você sabe isso melhor do que ninguém, você gera o desejo de consumo. Ou seja, você vincula a história dessa capivara, fulano que pega ali um macaco e coloca com vestidinho, que não sei o que lá. Daqui a pouco você está fomentando todo um comércio de pessoas demandando, em vez de querer ter cão e gato, e a gente tem 30 milhões de cães e gatos abandonados, esperando uma chance de ter um lar adotivo, né? Você gera esse desejo de consumo de você ter animais silvestres para você comprar e tratar como pet. Então, assim, é violador do direito desse animal, né? E é um crime ambiental. Então, assim, o IBAMA agiu corretamente e talvez a gente não teve o alcance de comunicação para realmente fazer dessa oportunidade uma oportunidade de fazer uma educação ambiental, de explicar para a pessoa por que aquilo não é legal, por que mesmo aparentando que ela estava bem e estava feliz, na verdade, ali ela estava exercendo um comportamento que não era natural, né? Vamos imaginar uma situação absurda aqui, tá? Só para... Eu gosto de dar esse exemplo, porque quando a gente coloca assim, é tão absurdo que a gente começa a ver pelo outro lado. Imagina que a gente tem um ataque alienígena aqui, tá? Vem cá e capturou você. Capturou você, uma espécie, te acharam bonitinho, com cabelo encaracoladinho, falou, olha que espécie bonitinha, vou levar. Pegou esses alienígenas, te levou, vou fazer de pet, vou dar aqui para o meu filho. E ali, eles vão te dar comida, vão te dar lá um cercadinho bom para você viver e tudo, vão te botar lá com as roupinhas lá de alienígena e tudo. Não estão te batendo, não estão te chutando, estão te dando comida, um lugar para você dormir. Você acha que seus direitos estão sendo seguidos ou... Não, eu fui sequestrado da mesma forma. Você foi tirado do seu ambiente, você foi apartado de viver com seus pares, né? E você está sendo criado ali por outra espécie, né? Então, é violador dos direitos. É um exemplo bem absurdo, mas só para a gente se colocar no lugar, então, desses outros animais, né? É diferente, por exemplo, do animal doméstico, que já vem de uma longa história de domesticação e de convivência milenar aí com seres humanos, que foi construída essa parceria, né? De cães e, mais recentemente, gatos, e que já tem essa convivência aí histórica com seres humanos. E muitos desses não conseguem nem voltar para o convívio selvagem. Não consegue. Então, assim, e a gente tem que ver o seguinte, cada animal desse que chega a ser comercializado, a quantidade de animais que foram mortos para esse ser capturado, né? Porque a gente tem muito desse problema, animais que às vezes são vendidos com uma áurea de legal, né? A gente tem esse problema que, na verdade, foram animais sequestrados aí da natureza, causando, portanto, um impacto. E cada animal silvestre tem a sua função na natureza. Né? Tem a sua função na natureza. Eles são as nossas primeiras barreiras contra doenças e patógenos que tem que ficar lá na fauna silvestre. É o caso, por exemplo, do pangolim, que trouxe a Covid-19. Né? Se ele estivesse lá quieto, né, no ambiente dele, a gente não teria difundido essa doença aí que exterminou uma parcela considerável da humanidade. E como foi trazer essa temática toda para a política, começando aí pela esquerda, né? Como foi, sei lá, no Partido dos Trabalhadores, você trazer esses temas? Foi bem recebido? Teve gente que não aceitou muito bem? E como é hoje? Olha, muito legal essa sua questão. Eu, assim, sempre fui envolvida com a questão da causa animal. Quando foi em 2018, pior ano, né, da nossa época, enquanto PT, né, todas aquelas questões, né, o processo contra o presidente Lula, vários dos nossos companheiros. E eu estava assim, eu lembro que eu estava assim, igual você, na frente do computador e um pedido de uns 10 pedidos de resgate, assim, né, de cães e gatos, e olhando aquilo tudo ali, eu falei, no máximo, se eu conseguir atender, vai ser um caso, e o resto vai morrer, né, não vou conseguir ajudar. Nessa mesma hora, chegou, né, um convite de um companheiro da presidente da Zonal do Paranoá, falando, Vanessa, estamos chamando aqui para uma reunião para discutir candidaturas para 2018 e tal, e eu quero a sua presença. Aí eu falei, companheiro, quem é que poderia ser o candidato, o pré-candidato, que pudesse defender essa pauta? Porque é tão desesperador, a gente está só apagando incêndio, né?
e a gente não consegue resolver. E quem for trabalhar com essa pauta, incorporar essa pauta no seu plano de governo, vai ser a pessoa que eu vou trabalhar, vou ser voluntário e vou ajudar a eleger. Né? Ele só virou e falou assim, você. Caramba! Então, foi aquela situação, porque eu nunca tinha me visto efetivamente como candidata. Né? Sempre trabalhei de forma voluntária, né? Em Paracatu, em 97, né? Ajudei a eleger o prefeito Almir Paraca lá, né? Vindo aqui para Brasília depois, em 2000 e pouco, 2000 e... Ai, agora eu não vou lembrar direito, mas ajudei a eleger o distrital Chico Leite. Sempre trabalhando, né? E já panfletei para Érica Cocai, Arlete, Sigmaringa, sempre chão de fábrica ali da militância. E nunca me vi como candidata. Mas quando ele colocou isso, e depois as mulheres, né, do Paranoá falando, não, Vanessa, você tem que ir, você tem uma voz, você tem essa inserção... E tomou corpo, né? E eu coloquei a candidatura, teve um estranhamento, né? Não vou dizer para você que não teve. Teve um estranhamento das pessoas. Isso é pauta mesmo da esquerda, é uma pauta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E a gente foi mostrando, olha, quem faz os resgates, né, 80% da proteção animal é mulher, é de periferia, é de baixa renda. A gente sofre com fila, com falta de castração, a gente sofre com falta de medicação, né? A gente sente falta de ter o médico veterinário ali que cuida. E a gente foi mostrando todas essas vinculações. E em 2018, eu fui a segunda mais votada. Então, fui a primeira suplente. E aí acendeu uma luz dentro do nosso partido, né? De falar, olha, é uma pauta que tem um apelo social, que tem o que dizer. O Partido dos Trabalhadores tem o que dizer sobre essa pauta. E a gente, então, fundou o setorial. Começamos, né, a caminhada para fundar o setorial de direitos animais do PT. Inicialmente, a gente achava que ia fundar só aqui no Distrito Federal, né? E aí, quando pensa que não, a gente já tinha levado aí para... Foram 15 estados, né, em 2018, e aí fundamos o setorial nacional. Eu sou a coordenadora nacional, né? Pronto. E aí, 2022... a gente foi a novas eleições. E o que a gente fez? A gente fez um trabalho junto, então, com hoje, que é a ministra Gleisi, né? Aí o ministro Mercadante, o ministro Haddad, né? Hoje, né? Atualmente, a gente fez um movimento de levar um grupo. A gente levou 20 grandes lideranças de direitos animais para conversar, conhecer o presidente Lula. Né? Na época, ainda não era nem pré-candidato, né? Fomos lá em São Paulo, fizemos essa reunião. E ali, durante 2 horas... ele ouviu detalhadamente assim os vários campos assim dos direitos animais. Ele ouviu sobre cão e gato, mas ouviu também sobre os animais silvestres, os animais, né, que são considerados do sistema de produção, a questão de exportação de gado vivo, jumentos, a questão de todas as temáticas, né? E, no final, a gente entregou ali uma lista de 18 reivindicações para ele, né? Ele pegou aquilo tudo e falou assim, ó, eu vou colocar mais um tópico aqui nessa lista de vocês, educação para direitos animais. Olha só. Olha que legal. A gente levou 18 itens, ele meteu mais um. Ele falou assim, o que vocês estão querendo não cabe no espaço só de um mandato. Entendeu? O que vocês estão querendo é transformar em uma nova sociedade. E faz muito sentido o que vocês estão querendo. Só que vocês vão ter que começar a educar as novas gerações, mostrar para as pessoas que isso faz sentido, né? Fazer essa disputa de sociedade que vocês querem criar. E ele é um cara que escuta muito, né? Muito. E isso é uma coisa que as pessoas não têm dimensão sobre o Lula, que ele já é uma super liderança há muito tempo. E há muito tempo ele tem a capacidade de dialogar com grandes intelectuais, formadores de opinião, os maiores economistas. Então ele sempre, desde o início da militância dele, ele para escutar as pessoas. Exatamente. Então isso é uma coisa que a gente às vezes menospreza, mas é um super poder. Então assim, ele se formou escutando os maiores das áreas. E eu acho que ele também teve uma influência ali mais próxima dele, que é a própria primeira-dama, Janja, que também é a militante da causa. Ela participou desse encontro juntamente com a Resistência, né? Ah, sim. Participaram. E ali, quando o presidente ouviu todas essas demandas e colocou mais um item, né? Ele colocou mais um item nessa lista de reivindicações. Ele não fez demagogia, né? Ele poderia ter feito demagogia, vou resolver tudo. Não. Mas o que ele garantiu? E falou, olha, num próximo governo que a gente assumir, vocês vão ter um espaço dentro do governo para discutir todas essas pautas. E não estou falando para vocês que vai ser fácil,
Porque vocês vão ter que dialogar e discutir, fazer essa disputa de narrativa, mas vocês vão ter um espaço para fazer essa disputa. E dito e feito, né? Foi eleita, a gente reelegeu o presidente Lula, e no primeiro dia do governo dele, em janeiro de 2023, ele criou o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, lá no Ministério do Meio Ambiente, juntamente com a ministra Marina, e eu fui nomeada, né, a primeira diretora de Direitos Animais do governo do Brasil, né, e com muito orgulho estou aí desempenhando esse papel. Então, e no 1º de janeiro de 2023 também... não sei se foi a Resistência, subiu a rampa, né? Foi. Uma coisa assim que a gente chorou igual criança, né, de ver aquilo dali. A gente comunica, né, as prioridades de várias formas. E o povo subindo a rampa, né, junto com o presidente Lula, junto com a Janja, né, as várias representatividades. Tinha mulher negra, tinha pessoa com deficiência, tinha indígena, e não foi esquecido os animais, né? A Resistência subiu a rampa numa sinalização de que esse governo também teria espaço para a pauta animal. E a gente teve várias conquistas, viu? Muitas mesmo. Tem alguns dias, a gente realizou a Semana Nacional dos Animais, né? Foi um evento muito grande aqui em Brasília, reunimos aí 1.500 pessoas, né, do Brasil inteiro vieram aqui para Brasília, e o grande objetivo foi fazer um balanço, uma prestação de contas, né, de todas essas entregas, das principais entregas do governo do presidente Lula para a pauta animal e direitos animais. Depois, eu não sei se dá para a gente colocar aqui o QR Code para quem quiser baixar. Tem uma publicação que resume, né? São 91 páginas assim, com as principais entregas. Então, foi muita coisa que foi realizada aí desde janeiro de 2023 até fevereiro agora de 2026. E ainda nem acabou o ano, né? Ainda tem mais coisas em andamento. Uma das entregas foi o Simpatinhas, né? Ah, com certeza, com certeza. Em abril de 2025, o presidente Lula ele assinou o decreto criando o Propatinhas, que é o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. E dentro do Propatinhas tem o Simpatinhas, que é o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. É o RG. É o RG animal, exato. Que legal. E os números já aparecem assim de uma forma extraordinária. Por exemplo, em comparação com o governo passado, a gente teve um aumento no valor, no percentual de investimento de 601%. Então, a gente teve ali em 2021 e 2022, antes disso não tinha, era zero de recurso. Em 2021 e 2022, a gente teve 33 milhões de investimento para essa pauta, né? Até o final do ano, a gente está executando 236 milhões, ou seja, teve um aumento de 601%. Né? Foram feitas 19 mil castrações no governo anterior e agora a gente está entregando até o final de 2026 675 mil castrações. Isso dá um aumento de 3.450% do número de castrações que estão sendo entregues. Então, são resultados concretos, resultados fruto de uma priorização de um governo que escolhe criar um departamento efetivamente, de ter um órgão dentro do governo federal para estar pensando políticas públicas de Estado, para você resolver problemas que são estruturais. Né? É a primeira vez que o governo do Brasil tem isso. E o Simpatinhas, que foi lançado, então, ainda nem completou um ano, a gente já está presente em 97% dos municípios brasileiros e passando aí de 1.100.000 cães e gatos registrados. Então, e como foi conseguir estabelecer essa rede para estar em 97% dos municípios, né? É um desafio institucional, né? É um desafio institucional. A gente está investindo muito na divulgação, né, nas redes do GOV, né, dos ministérios, mas também com eventos. Desde o ano passado para cá, a gente tem feito eventos virtuais, mas tem feito também eventos regionais. A gente já fez diálogos municipais na região norte, né, em Belém, que aí reuniu os municípios da região norte. A gente já fez na região sudeste, foi no Rio de Janeiro, já fez na região sul, que foi em Curitiba, e aí vem todos os municípios, né? E fizemos agora, recentemente, junto com a Semana Nacional, a região Centro-Oeste, e ainda vai ter a região Nordeste. Então, são oportunidades que a gente reúne os municípios para estar sensibilizando sobre a necessidade dos municípios incentivarem a população a aderir aos Simpatinhas. Porque quanto mais pessoas registram seus animais, né, seus cães e gatos no sistema,
sistema, mais a gente vai ter esse retrato da proteção animal. A gente só protege aquilo que a gente conhece. Para o ser humano não é assim? A gente não precisa fazer o censo para saber quantas vagas de creche eu preciso, quantas vagas de trabalho vai demandar, quantas vagas em hospital. Para os animais, para os cães e gatos, a gente nunca teve isso. Então, é a primeira vez que a gente está tendo esse mapeamento. Então, a partir do momento que o município incentiva ali, a população a registrar seus cães, registrar seus gatos, eles passam a ser vistos, começa a ser visto pelo governo federal. E a gente vai poder direcionar esforços para essas políticas em conjunto com os estados e municípios. Você tem uma confluência ali de esforços para as entregas dessa política pública. Você, de certa forma, é pioneira, né? Porque quando chegou era tudo mato, né? Então, é muito diferente se atuar, sei lá, num sistema único de saúde, que é uma coisa estruturada, que você já trabalha, você vai aperfeiçoar, né? Você teve que abrir caminhos, né? E, assim, existem outras militantes, outras pessoas da proteção animal, mas você tem uma ação de fazer um investimento institucional mesmo, né? Como que a gente vai estruturar essa política? Não é uma coisa voluntarista, né? Você construiu instituições, espaços e políticas públicas, né? Então, é uma atuação... Não é muito comum, assim. Tem outras lutadoras, né? Como que foi esse processo, né, de colocar essas políticas públicas de pé? Então, Rafael, eu acho que esse foi o grande desafio, né, da gente sair da ótica assistencialista para uma ótica de política pública, que é bem diferente. Porque o assistencialismo, você fica refém daquela pessoa ou daquele político de plantão que está entregando ali aquele resultado, e muitas vezes com interesse próprio. Quando você entra para a ótica da política pública, você incorpora aquela prioridade dentro do Estado brasileiro. Então, realmente, você sair do zero, né? Você cria um departamento, você tem que ter todo um trabalho de estruturar as ações, os projetos, colocar no plano plurianual, depois você criar as ações orçamentárias respectivas, né, para poder tá executando. É um grande desafio. A gente conseguiu fazer isso em tempo recorde e já está colhendo os primeiros resultados, né, dentro ainda desse governo. E isso deixa um legado, né? Isso que é importante. Isso deixa um legado para o governo do Brasil, né? Para a população. Ou seja, daqui para frente, você cria patamares, né? Quem ousar retroceder nesses patamares vai ser cobrado pela sociedade. Ou seja, você tem que ir escalando cada vez mais e aperfeiçoando. Como que essas políticas públicas de proteção do direito animal dialogam com as populações periféricas? Isso também é garantia de direitos? Com certeza. Hoje, você tem, por exemplo, cães e gatos que fazem parte das nossas famílias, né? As nossas famílias multiespécie. E a população de baixa renda, ela tem o direito também de ter seus animais. E essas pessoas, elas querem cuidar dos seus animais. Então, assim, dialoga com a necessidade de você ter ofertas de serviço, não só para o controle populacional, mas também para a atenção à saúde desses animais. Até porque você cuidando da saúde desse animal, você também está cuidando da saúde dessa pessoa, né, dessa família. Então, o Estado brasileiro ele precisa olhar para isso. É uma demanda. Para você ter uma ideia, o controle populacional ético de cães e gatos ele foi a política pública mais votada no PPA participativo. Para você ver que isso é uma demanda da população, né? E quando você vai na periferia, quando você vai nas casas das pessoas, e a gente tem andado muito, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, essa é uma demanda, sabe? As pessoas querem, sim, querem saúde, querem educação, querem o trabalho, moradia, mas elas também querem políticas públicas para os seus animais. Tem alguns conflitos, né? Acho que, imaginando, é um tema que eu não domino, né? Mas tem várias fronteiras de embates na pauta da proteção do direito animal, né? Por exemplo, a temática da produção científica, né? Até teve algumas mudanças institucionais sobre o que pode e o que não pode. Qual que é a demanda de vocês nessa pauta? Qual que você acha que é o limite do uso de animais na produção científica? Sabe que essa pauta a gente deu avanços históricos, né? O governo do presidente Lula sancionou uma lei que estava há 13 anos tramitando no Congresso e não saía. Então, foi uma articulação direta do nosso departamento, do Departamento de Proteção, Defesa dos Direitos Animais, lá do Ministério do Meio Ambiente,
numa articulação nossa direto com o Congresso Federal para tentar dialogar com o setor produtivo, com a indústria, com as organizações da sociedade civil e com as lideranças partidárias para a gente tirar esse projeto da gaveta e fazer a aprovação definitiva. Então, ano passado, o presidente Lula ele aprovou o fim dos testes em animais na indústria cosmética, né? Então, hoje o Brasil já deu esse passo e a gente se junta aí a um rol de 40 outros países no mundo que está nessa linha. Para além disso, a gente voltou a participar do CONSEA, que é o Conselho de Experimentação Científica, né? E a gente tem os membros indicados e que esses membros atuam principalmente para defender as novas abordagens metodológicas. Ou seja, a gente tem a possibilidade hoje de avançar em uma ciência com inovação, com tecnologia, uma ciência que seja muito mais eficiente, né? E uma ciência que não dependa da exploração com os animais. Então, esse é o desafio, né? Um desafio que o governo do presidente Lula tem dado passos largos nisso, né? E que cada vez mais vai ser uma realidade no nosso governo. Aproveitar que eu estou aqui conversando com você, que eu tenho uma pergunta pessoal. Tá bom. É bem na fronteira também, vamos lá. Eu fui para Fernando de Noronha uma vez. Certo. E um taxista lá, muito gente boa pra caramba, e ele alimentava gatos. Lá numa praia que era mais distante. E assim, super legal, super massa. Só que lá tem uma população, enfim, que é o mabuia, que é é mabuia ou nabuia? Que é um lagarto, tipo, parece meio cobra, mas com as perninhas. Só tem lá. Super legal, você convive com eles, interagem, totalmente selvagem, né? Eles interagem, enfim, acho que não tem nenhum perigo ali. Só que eu fiquei nessa dúvida. Até onde vai o cara poder alimentar, cuidar dos gatos de rua, que ele se organizava todo dia para alimentar, e o gato estava lá num lugar super restrito ali, que é bem distante, que podia ser uma ameaça à população ali de mabuias, né? Inclusive é isso, né? Se for ver aquele Harari, ele fala que boa parte das extinções que aconteceram derivadas da chegada do ser humano, por exemplo, sei lá, na Austrália, muitas delas também foi por conta da chegada de animais domesticados que acabaram extinguindo espécies que lá estavam. Não foi o homem que foi lá e matou. Foi, às vezes, essas espécies que estavam junto com os homens. Como lida com isso? Eu tenho que ficar bravo com o taxista? O que eu tenho que fazer? Então, não tem tem aquela frase clássica, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu acho assim, na proteção animal, se você for parafrasear, tu te tornas eternamente responsável pelos animais de rua que você alimenta. Porque, assim, não é só alimentar. E os animais comunitários, os animais em situação de rua, têm direito à cidade. A gente precisa fazer esse debate. O cão orelha lá em Santa Catarina foi morto e violaram o direito dele à cidade. Era um cão comunitário que era amado, cuidado pela comunidade e foi violentamente morto, assim como outros. Mas esse cuidado, ele exige responsabilidade. Então, assim, se você só alimenta e não castra esse animal, então você hoje tem um gatinho, daqui a 3 meses você tem 10, daqui a 6 meses você tem 50, daqui a 1 ano você tem 100. Então, você tem que agir com responsabilidade. Se aparece um animal em situação de rua, você não tem condições de abrigar esse animal na sua casa, ou se você não tem um lar adotivo, né? O que você pode fazer? Você pode pegar esse animal e fazer o SED. O que é o SED? É um protocolo internacional, né, recomendado, que é captura, esterilização e devolução. Ou seja, você captura, castra e solta no mesmo local e aí sim você alimenta naquele local, tá? Esse é um protocolo. Inclusive, por exemplo, eu tenho os animais lá em casa, né, meus cães e gatos, e tenho uma colônia que eu cuido desses animais em situação de rua lá perto do meu condomínio. Mas todos eles castrados, né, identificados, e eu alimento. Por quê? Você controla aquela população, você não contribui para o problema. E isso que foi feito lá em Fernando de Noronha foi criminoso, porque eles pegavam gatos e soltavam lá com a ideia que esses gatos fossem morrer ali dentro, né? Só que esses gatos acabaram se ambientando ali, e hoje é causa de predação de fauna silvestre. Inclusive, faunas que só acontecem ali, animais que e cria esse desequilíbrio.
Então, assim, qual é a adoção ética disso? E isso já está sendo feito pelo IBAMA, ICMBio, a castração de todos esses animais, né? E o manejo de retirar esses animais e doar quando é possível, né? Mas, principalmente, castrar, porque aí eles vão ter o tempo de vida deles ali e pronto. E a vigilância, para não permitir que outros animais ingressem, né? Porque você tem áreas de conservação que são sensíveis. Você tem áreas, por exemplo, que é desova de ninho de tartaruga, por exemplo. Um cachorro que fica ali em situação de rua e que encontra esses ovos, você condena toda uma geração, né, de tartarugas marinhas que vão deixar de nascer. Então, assim, nem esse animal em situação de rua tem culpa e muito menos a fauna silvestre, né? E o ser humano ele precisa ser bastante responsável, né, para fazer esse manejo de forma consciente. O animal tem o direito à cidade, mas esse direito tem que ser exercido pelos seres humanos com responsabilidade. Capturar, esterilizar e devolver para o mesmo local. Eu estou contando muitas curiosidades, adorei a resposta, porque foi muito mais profunda que... Enfim, aprendi mesmo, muito obrigado. E eu tenho outra, assim, mas é mais uma história para contar, que meus pais moram na região do Parkway, e lá a gente tinha um macaco grande, solto. Eu não sei se era um bugio, enfim, ele tem uma pelagem branca, mas era um macaco enorme. Tipo assim, no meio do DF. Depois eu descobri que também ali na região do Catetinho também tem. Eles ficam andando ali. E a gente tinha um pé de sapucaia muito grande que ele sempre ia lá. E sempre ia. Então, assim, eu achava tão incrível eu ter um macaco livre, solto. E ele não era de médio porte, ele era muito grande. Sei lá, um animal desse tamanho, assim, né? E, enfim, o relato que eu tive foi que ele foi atacado por alguns cachorros e nunca mais voltou, não sei se morreu. Então, eu acho que, assim, eu fico sempre dividido, né? Eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos animais e ser responsável, né? Para também não só atacar outros animais domésticos, mas também não atacar a vida silvestre, né? Sim. A gente tem lugares de transições, né? Aqui em Brasília, a gente tem própria as estrutural, APAs. né, com parque. Exatamente. Então, por isso que a gente está com um projeto, inclusive aqui em Brasília, priorizando castrações, né, na estrutural, justamente porque tem esse impacto. Né? Então, os animais que ficam ali em situação de vida livre, né? Animais comunitários, né? Ou mesmo as saidinhas, né? Às vezes o tutor tem ali o animal, mas deixa ele dar uma saidinha. Isso tem um impacto. O gato, ele é um predador nato, assim. 70% do ataque de um gato vai ser certeiro, ele vai conseguir capturar. Para você ter uma ideia, eu tenho um gatil, o meu gatil ele é fechado, todo com alambrado, teto e tudo. Mesmo assim, de vez em quando, os gatos de dentro do gatil, eles conseguem capturar um passarinho. Então, assim, de tão danados que eles são, né? Mas, claro, o impacto é bem menor do que essas pessoas, eventualmente, os tutores que deixam o animal dar uma saidinha. Então, assim, não tem solução fácil. A gente tem que investir em política pública, fazer as castrações, investir em educação, né, para as pessoas realmente terem a consciência de que abandono é crime, né? A gente tem aumentado, inclusive, a penalização. Não sei se você acompanhou agora, durante a Semana Nacional dos Animais, o presidente Lula, né, e foi anunciado lá pela ministra Gleisi, assinou o decreto Justiça por Orelha. Né? Foi um texto que foi construído lá pelo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais. O que é esse decreto? Você sabe que quando a pessoa comete um crime, ela pode responder em várias esferas, né? Ela pode responder na esfera penal e aí vira uma condenação que pode ser da cadeia. Ela pode responder na esfera civil, por exemplo, eu bati no seu carro, eu vou ter que te indenizar, consertar esse carro. E você tem a esfera administrativa, que é as multas. Então, pelo mesmo fato, você pode ter 3 condenações, né? E sempre a gente olha mais, quando é maus tratos animais, a gente olha sempre a esfera penal. Mas tem uma esfera importante, que era a esfera administrativa, que é a de multas, que ela vinha muito, muito branda. Então, desde 2008, que esse decreto foi feito, das multas ambientais, esse decreto não era atualizado. Então, se você matar um cachorro, se você matasse uma onça, sabe qual era o máximo que a pessoa podia pagar de multa até então? Era R$3.000. Começava em R$500 e o máximo era R$3.000. Então, imagina você matar uma onça, o valor
biológico de uma onça, né? R$3.000, o máximo, né? Isso se conseguisse pegar a pessoa. A gente não só atualizou esses valores, hoje você começa em R$1.500 e pode chegar a multa de R$50.000 por animal, né, que foi vítima, só que a gente conseguiu trazer agravantes. Então, por exemplo, espécie ameaçada, se o crime foi feito com meio de uso cruel, se foi feito arregimentando menores e adolescentes, você pega esses R$50.000 e ainda multiplica por 20, você majora esse valor. Ou seja, a multa hoje, por você maltratar um animal, esse maltratar vai desde bater no animal a matar um animal, né, pode chegar a R$1 milhão. Então, hoje, você maltratar animal pode dar cadeia, mas vai doer no bolso também. E doer no bolso é educativo. E isso é o governo do Brasil dizendo que maltratar animal não é corriqueiro, não é banal. E você pode pagar até R$1 milhão. Essa assinatura foi antes ou depois da capivara? Eu fiquei na dúvida. Pois é, ele foi agora na Semana Nacional dos Animais, que foi dia 11 e 12 de março, né? E aí ganhou até o nome, o decreto Justiça por Orelhas. Por que orelhas? Porque a orelha, ele virou um símbolo. Ele não é só o cão que foi morto em Santa Catarina. O orelha, ele virou um símbolo das violências que os animais sofrem. E não só os cães e gatos, mas os animais silvestres também. Então, ele recebeu o nome em homenagem ao cão-orelha, mas agora, quando a capivara sofreu esses maus-tratos, a gente já teve a primeira aplicação de multa, o IBAMA foi lá e autuou cada um desses envolvidos em R$20.000, já com base nesse decreto. Se fosse pelas normas anteriores, no máximo, que ia atingir isso, se o animal morresse e tal, seria R$3.000. Então, cada um dos 8 envolvidos levou R$20.000, ou seja, bateu R$160.000 de multa já com base nesse decreto. Olha só. Já tá... Tempestivamente. Exato. Então, já está fazendo... Isso é educativo, né? Porque é o governo do Brasil falando, olha, aqui não, né? Se maltratar, além da condenação penal, você também vai doer no bolso. Os primeiros deputados que eu vi falando da causa animal eram deputados de direita. Sei lá, em 2010, 2014. Ou, às vezes, já eram deputados e tentaram agregar essa pauta, ou algumas pessoas começaram a se candidatar com essa pauta. Você acha que é possível ser defensor de direitos dos animais e ser de direita? Qual que é o limite aí? Olha, eu acho que a defesa da vida, ela não pode ser uma pauta nem de direita nem de esquerda. É uma pauta do ser humano, né? É uma pauta do ser humano, porque quando você fala da causa animal, você está defendendo a vida. Agora, é muito importante você trazer a visão do campo progressista para a pauta animal. Por quê? É muito bom você defender cães e gatos, alguns também defendem a fauna silvestre, mas, para além disso, eu acho que o eleitor tem que ver como é que esse deputado, além da causa animal, como é que ele vota nas causas do trabalhador? Ele vai ser contra ou a favor o fim da escala 6x1? Ele vai ser contra ou a favor o licenciamento ambiental? Ele vai ser contra ou a favor a taxação das bets? Ele vai ser contra ou a favor a taxação dos super ricos? Para além da causa animal, como que esse parlamentar vai se posicionar para as pautas da população LGBTQIA+, para o enfrentamento ao racismo, para as pautas das mulheres? Então, é um conjunto de fatores. E o que a gente traz, né, enquanto pré-candidata do campo progressista, do Partido dos Trabalhadores para a causa animal, é essa visão pela vida das pessoas e de todos os animais. A gente está ali numa voz para defender cães e gatos, os animais domésticos, os animais domesticados, aqueles que ainda são explorados na ciência, no setor produtivo, mas mostrando que essas lutas, elas não estão desconectadas das lutas humanas, né? Então, para além de... não faz sentido eu defender os animais e ir contra as pautas humanas. Seria uma contradição muito grande. Então, eu acho que essa é a diferença. E como você imagina... Se você for... Você está colocando seu nome como pré-candidata. Como você imagina que você ia atuar na Câmara Federal? Você também tem outras pautas associadas? Elas são próximas da pauta animal ou tem outras pautas também que você defende? Olha, a pauta animal, ela toma uma parcela importante da minha existência.
né? E porque eu acho que tem uma lacuna muito grande na questão animal, mas ela não é pauta única. Enquanto mulher, né? Enquanto pessoa autista, enquanto mãe solo, eu me posiciono sobre todas essas temáticas. Enquanto servidora pública, eu me posiciono sobre a valorização do serviço público, né? Como um direito de cidadania. O cidadão, a população, ela tem direito a um serviço público, ela tem direito a um SUS fortalecido, ela tem direito à escola pública de qualidade, ela tem direito a uma segurança pública cidadã. Não é a segurança que vai entrar numa comunidade, nos territórios, agredindo as pessoas, mas é a segurança que vai ser referência para aquela população. Então, enquanto pessoa, enquanto representante do campo progressista, essas pautas são muito importantes para mim. E enquanto movimento de liderar outras pautas. Por exemplo, hoje a gente tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional tramitando no Senado Federal, que foi fruto de uma sugestão legislativa que eu apresentei, que é o fim do teto dos gastos públicos. Esse teto que aí impõe grandes restrições para o investimento do Estado em educação, em saúde. Eu não sei se vocês conhecem, é muito interessante, depois quem estiver assistindo, entra no E-Cidadania lá no Senado Federal. Você, como cidadão, você tem condição de propor uma ideia, e aquela ideia, se ela tem 20 mil apoios durante aí 3 meses, ela começa a tramitar. Então, a gente apresentou essa proposta, né, do fim do teto dos gastos, e em 7 dias, ela alcançou 70 mil apoios. Né? E aí começou a tramitar. Então, ela tem essa pauta. A questão da valorização da universidade pública. Eu vejo tanto que a universidade pública ela foi transformadora na minha vida. Você né? veio da UNB, né? Da Universidade de Brasília. Sou fruto, eu falo assim, eu não sou só petista, eu sou também fruto das políticas públicas dos governos do PT. Né? O programa de expansão universitária, né, que foi feito ali pelo governo do PT, na época com o ministro Haddad como ministro da Educação, foi o que me possibilitou a ter um curso noturno, a cursar a universidade pública num curso noturno, né? Porque a pessoa que trabalha, que tem que sustentar a casa, né? Que tem que deslocar de ônibus, como é que eu ia cursar a universidade pública em período diurno? Eu não conseguia. Né? Então, me formei em comunicação organizacional fruto dessa expansão universitária. Eu sou servidora pública do Tribunal de Justiça em um concurso do governo do PT. Foi o presidente Lula que sancionou essas vagas. Foi o maior concurso da história do Tribunal de Justiça. Mais de 8 mil pessoas foram efetivadas nesse concurso. Né? Um concurso que eu liderei, junto com os aprovados, o movimento de aprovação dessa lei. Né? Então, para mim, são pautas que são muito caras e que eu trago também na vida. Você já se candidatou em 2018... Isso. E em 2022. Isso. Como foram essas candidaturas? Você foi muito bem votada na primeira vez já, né? Já ficou primeiro suplente. Isso. E como é que você chega agora para 2026? Então, 2018, né, a gente começou ali com 7 mil e poucas votos, né? Em 2022, a gente bateu aí quase 11 mil votos. E isso sem a gente estar no governo, né? Isso sem ter políticas públicas para entregar. Era simplesmente o nosso ativismo na causa animal. Em 2026, a gente sai para outro patamar. Para além do trabalho enquanto militante, enquanto protetora da causa, a gente agora tem um trabalho de gestora para mostrar, e com resultados concretos. Resultados do Propatinhas que a gente entregou, o resultado do Simpatinhas que a gente entregou, política pública para animais em situação de desastres. A gente fez o rito sumário da proteção animal, né, na emergência do Rio Grande do Sul. A gente ajudou a salvar 8.800 cães e gatos, né, com essas medidas. Então, a gente tem trabalhos efetivos, o fim dos testes em animais, né, em tantas áreas da proteção e da defesa dos direitos animais. Então, para além da referência, né, que as pessoas vão ter da Vanessa militante, da Vanessa ativista de direitos animais, agora a gente tem políticas públicas que trazem resultado real, né, para a vida das pessoas, mostrando que direitos animais e direitos humanos caminham juntos. A gente tem um desafio na esquerda agora, que a gente tinha o Veras e a Érica, e aí agora conseguiu o Hollenberg, né, depois da discussão do STF, né?
contra 5 deputados de direita na Câmara, né? E a gente tem a saída da Érica agora. Qual que é o desafio de conseguir montar uma chapa que consiga ter volume, tamanho, para conseguir, né, os votos, para conseguir essas vagas? Como é que a gente vai repor a Érica? Olha, eu acho que esse debate ele é crucial, porque ele não está em risco só o resultado das eleições no Distrito Federal. O resultado que a gente conseguir aqui, ele influencia também no resultado do governo federal. E a gente tem uma missão prioritária de reeleger o governo do presidente Lula. A gente veio de um período anterior de ataque da democracia, de ataque ao meio ambiente. A gente está agora num processo, né? Todos esses anos do governo do presidente Lula foram de retomada dessas políticas que tinham sido descontinuadas. A gente tinha entrado no mapa da fome. A gente teve todo esse trabalho de retirar novamente as pessoas do mapa da fome. Então, a gente sentiu o que é a descontinuidade desses programas. Então, a nossa tarefa prioritária de reeleger o presidente Lula. E eu acho que toda a nossa composição, toda a nossa estratégia na formação da chapa tem que ser informar a melhor chapa possível para a gente ajudar nesse processo no âmbito federal. A eleição da deputada Érica Cocai, que agora vem para senadora, é uma pauta vital. A gente tem, esse ano, o desafio de eleger 2 vagas para o Senado. Né? Então, a gente tem aí a candidata Leila, a senadora Leila, que vem para a reeleição, e a deputada Érica Cocai, que agora vem ao Senado. E a gente não tem hipótese da gente não conseguir eleger a deputada Érica Cocai, que é um nome que, assim, foi uma das grandes lideranças do campo progressista. Eu falo para as pautas das nossas vidas. Uhum. A Érica, ela defendeu a questão da mulher, a questão LGBT, a questão da pauta dos trabalhadores, mas a questão ambiental, a questão dos animais. Então, a Érica é a senadora das nossas pautas. Uhum. Então, a gente tem essa tarefa prioritária do campo progressista. Não é só uma tarefa do PT, tá? É uma tarefa de quem acredita nessas pautas, né? É fundamental. E, para isso, a Érica deixa esse legado para a Câmara Federal. Então, a gente tem, dentro da federação, que é PT, PV e PCdoB, a gente tem o Reginaldo Veras, que é importantíssimo a gente reconduzi-lo. Né? E, para isso, a gente precisa de uma chapa forte. Né? Trazer aí os parlamentares, né? os candidatos que já foram testados nas outras eleições, que têm trabalho, tentando mesclar aí as diferentes áreas, representantes do servidor público, da educação, da pauta animal, para realmente a gente vir com uma chapa forte que realmente não deixe esse legado da Érica Cocai morrer. Porque a gente tem, sim, condições de reeleger o Veras, de fazer mais um, né? E a gente ter condições também de eleger a Érica Cocai para o Senado. Isso é tarefa primordial. E isso a gente se faz pensando coletivamente. Né? Não pode ser um projeto individual, ele tem que ser um projeto visando o melhor para o Brasil e o melhor para Brasília. Você está acompanhando agora esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, comentar, bota a sua carinha, gente, manda um alô aí se estiver ouvindo a gente, para que mais gente participe, para que esse vídeo chegue a mais gente. É muito importante a sua participação. Você estava falando do Ministério do Meio Ambiente, como é para trabalhar com a Marina Silva. Eu confesso assim, que sempre admirei muito ela. Teve um momento na política que, enfim, ela se afastou da esquerda, eu fiquei muito, muito decepcionado. Mas teve várias coisas que me reconectou total com a Marina, né? Ela, primeiro, assim, sempre teve uma luta muito inspiradora, mas eu vi o mano a mano dela, né? A participação dela no podcast Mano a Mano, do Mano Brown, que é incrível, assim, tem que ouvir. Se não ouviu, depois saiu aqui do Saindo do Quadrado, vai assistir o podcast da Marina Silva no Mano a Mano, porque ela fala da história dela. Essa é uma pessoa muito plena, né? Ela, sendo ela, a história dela é incrível. E é uma grande realizadora, uma referência mundial. Qualquer espaço de debate de meio ambiente que ela participa, ela é ovacionada. Como é que é trabalhar com ela? Olha, se eu pudesse, em uma palavra, descrever o que é Marina Silva, né? E, nossa, a responsabilidade de falar em uma palavra o que é Marina Silva, mas é generosidade.
entendeu? Generosidade, porque ela, com todo esse histórico de vida, assim, eu acho que Marina Silva ela tem uma importância, não é só para o Brasil, ela tem uma importância planetária. Eu acho que a geração atual não consegue, a gente ainda não consegue dimensionar a importância da Marina, não só para o Brasil, mas para a preservação planetária mesmo, assim, do que é o movimento dela de luta pelo meio ambiente, pelas pautas. Eu acho que tem que ter um economista. Isso merecia uma tese de doutorado para avaliar o efeito Marina no retardamento do fim do mundo. Sabe? Porque, segurando na queda do céu. Exatamente. Eu acho que ela tem uma importância planetária que a gente ainda não consegue dimensionar, sabe? Da vida dela, das políticas que ela implementou, de ser uma voz incompreendida. Imagina lá atrás, quando ela começou, junto com Chico Mendes, essa história que ninguém entendia. Meio ambiente, o que é meio ambiente? Não, derruba essas florestas aí e coloca a cidade. Ninguém conseguia entender o certo que era aquilo, né? E a generosidade dela de desbravar, depois de tudo que ela já desbravou pelo meio ambiente, hoje ela ajuda a gente a desbravar o espaço da pauta animal dentro da área ambiental. Então, assim, a importância dela de ter sido acolhido, de ter sido criado esse departamento dentro do Ministério do Meio Ambiente é fundamental. E a forma como ela chancela, ela acolhe, ela impulsiona cada uma dessas políticas públicas que a gente se propôs a construir ao longo desse governo. Então, Marina Silva, assim, ela tem uma importância planetária, né? Da mesma forma que o presidente Lula tem uma importância para cada um e cada uma da vida dos brasileiros e brasileiras, né? E a missão da vida do presidente Lula, né, é o enfrentamento, as pessoas terem o direito à vida, né? A ter um prato de comida. A singeleza disso, mas o desafio, né? Ele fala, a minha realização é se cada brasileiro e brasileira tiver direito a um prato de comida, a tomar café, almoçar e jantar, né? E ele conseguiu isso, né? E ele e Marina Silva são essa importância espetacular para o Brasil e para o mundo. A pauta animal esbarra em várias, esbarra no dificuldades, né, de construção de maiorias, né? O Brasil é um país muito do agronegócio, o Brasil tem várias contradições nesse modo de produção que a gente tem hoje. Você acha que é importante uma pessoa que resgata animais, é protetora de animal, se envolver em política? É importante a pessoa sair ali, às vezes, do pontual, às vezes uma coisa meio caridade, e se envolver e pensar como que está nosso Congresso hoje? E se ele for no Congresso, o que ele vai encontrar? Não só da pauta animal, mas de todas as áreas. O mundo é político, né? As relações interpessoais é política, tudo é política. E eu não falo assim, porque as pessoas têm mania de confundir a política, né? A macropolítica da política partidária. Política partidária é uma coisa e a grande política é outra. Tudo perpassa a política. Ela diz respeito onde que a gente vai direcionar os esforços. Vai ter orçamento para segurança? Vai ter orçamento para educação? Eu vou ter dinheiro para primeiro emprego? Né? Isso é política. E a partir do momento que você não participa dessa construção, não participa desse debate, é como se você estivesse dando um cheque em branco para outra pessoa decidir por você. E esse cheque em branco, muitas vezes, vai cair na mão das pessoas que vão votar contra os seus interesses. Então, é muito importante a gente se envolver, não só de cada 4 em 4 anos e de votar ali naquele candidato, que às vezes muitas vezes vai votar sem nem pesquisar o histórico dele, pesquisar como que ele já votou, se ele já é deputado, parlamentar eleito, né? Ou seja, a gente quer continuar dando esse cheque branco ou a gente vai ali administrar, porque o nosso dinheiro a gente cuida, né? Eu sei exatamente ali onde eu vou gastar. E por que eu delego essa responsabilidade do Brasil para terceiro, né? Porque isso vai afetar diretamente a nossa vida. Então, é fundamental que a gente se aproprie e se aproxime cada vez mais da política. E o que temos aqui de discussão do Distrito Federal, né? Primeiro, na pauta animal. A gente, no GDF, podia estar fazendo mais política pública nessa pauta. O que falta? Qual é a realidade hoje? Olha, a realidade da proteção animal no Distrito Federal é de abandono.
Você não precisa ir longe, você anda nas ruas da periferia, e eu moro em periferia, eu sou moradora do Paranoá, mas se você, de Planaltina, de Sobradinho, do Paranoá, Itapuã, São Sebastião, Gama, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, você olha, onde você sai, você vê cachorros, né, vagando abandonados na rua. Né? A gente tem esporadicamente chamamentos para alguns mutirões de castração, sendo que deveria ser uma política pública permanente. Não adianta você fazer mutirões isolados e voltar daqui a 4 anos e fazer novos mutirões. Isso tem que ser uma política pública permanente. Né? Você não tem estruturação, você tem até a secretaria criada, mas cadê a estruturação dessa secretaria? Qual é o orçamento dessa secretaria? Uhum. Agora, recentemente, eles anunciaram aí o cartão do Bolsa Ração e do Bolsa Castração. E impuseram condições tão absurdas que uma parcela pequena de protetores e de ONGs conseguiram se cadastrar. E estão, inclusive, perigando a perder esse benefício. Né? Porque uma das exigências, por exemplo, foi que as ONGs, né, pessoas ali que têm 50 animais, 200 animais, para receber esse benefício, eles tinham que microchipar todos os animais. Ele faz essa imposição e não dá os microchips, e não coloca a equipe veterinária para microchipar. Então, quem está ainda ajudando é a gente. Né? Nós disponibilizamos lá em parceria com a Universidade de Brasília e estamos, de forma incremental, fazendo a microchipagem de todos esses animais, desses protetores beneficiados, para que eles não percam o benefício. Então, assim, a gente tem uma inversão de valores absurda. Esse escândalo do Banco Master, né? 12 bi injetado no Banco Master. Imagina isso investido não só na proteção animal, mas em melhoria da saúde, em melhoria da nossa educação, em melhoria em espaços públicos para a gente viver a cidade. Porque é isso, a gente trabalha, a gente quer segurança, quer moradia, mas a gente quer viver também. A gente tem direito a lazer, tem direito à cultura. Né? Então, você tem uma inversão de prioridade. Uhum. E o governo libanês está, né, nessa situação terrível. Está no centro desse escândalo, que aí virou uma manchete nacional. Né? Ele está no centro direto desse escândalo. E a gente espera que seja investigado, que seja punido realmente, porque, assim, essa conta, infelizmente, quem vai pagar é você, vai ser eu, vai ser os protetores que estão ali na ponta, brigando para ter castração, ter as vagas de saúde. O hospital veterinário do Distrito Federal, as pessoas madrugam na fila e não conseguem atendimento. As pessoas que vão ali, faz a cirurgia do seu animal, não tem a internação, chega no final do dia, essa pessoa tem que pegar esse animal que foi recentemente operado e levar para casa. Muitas vezes a pessoa vai de ônibus. Então, com o risco desse animal morrer no meio do caminho, porque deveria estar internado, se recuperando. Então, assim, é um descuido e um abandono muito grande, não só na pauta animal, mas na pauta social como um todo. Que outra pauta você estaria aí nessa candidatura? O que mais você está trazendo como proposta para essa eleição? Olha, a gente tem que fortalecer não só a pauta animal, mas a gente tem que fortalecer as lutas da classe trabalhadora. Eu tenho muita perspectiva que a gente vai conseguir aprovar ainda esse ano, né, o fim da escala 6x1. A gente tem que trabalhar também com a questão... a gente teve agora a redução do imposto, né, que a partir de R$5.000 você não paga mais o imposto, mas você tem que avançar na taxação das grandes fortunas, que a gente não tem isso. A questão que a gente vai ter que enfrentar, a questão das bets. Isso está adoecendo o Brasil. A gente tem pessoas que são ali, que dependem de benefício do Bolsa Família e que as pessoas já chegou à beira do vício, que não consegue deixar de apostar. Então, assim, já teve uma regulamentação importante, já teve uma questão de disponibilizar um botão ali de pânico, né, que você deixa de ver essas propagandas, mas isso é uma vergonha, isso tinha que ser banido do país. Que benefício traz isso para a população, essa questão das bets? Então, a questão da bet é uma grande questão, inclusive... A bancada evangélica, historicamente, é contra, mas agora alguns votaram a favor de algumas coisas ou votaram contra a taxação das bets e tal.
Então, isso é uma mudança nova. Porque, historicamente, a gente conseguiria compor com toda a bancada evangélica. E não consegue mais. Hoje em dia não consegue mais, porque eles estão tomados por outros interesses, essa bancada. Esquece que é evangélica na hora de votar a favor das bets, né? Tem que fazer o que faz... Pensar o que faz eles esquecerem, né? Então, assim, é uma pauta muito importante. As pessoas estão perdendo... Gerações estão perdendo suas oportunidades, estão entrando em crises muito grandes. As pessoas se viciam de uma forma tão profunda que ela não só perde um dinheiro, né? Ela, às vezes, perde o investimento de uma vida, os bens de uma vida, compromete a família inteira por conta do vício em bet, né? E é uma coisa que parece silencioso, mas é um exército de jovens, muitas vezes jovens, que estão sofrendo com isso. Né? Então, tem que tratar com muita seriedade. Eu acho que quanto mais a gente avançar no controle disso, como a gente fez com o tabaco, historicamente, o tabaco a gente foi avançando legislação por legislação. Então, eu acho que a bet, o caminho é esse hoje. Por mim, proibiria. Mas acho que o caminho hoje é fazer mais restrições como tem o tabaco, né? De idade, de propaganda. Eu mesmo não compro camisa de futebol que tenha nenhuma identificação de bet. Eu acho também que poderia ter uma lei que proibisse qualquer coisa que criança assista ser patrocinado com bet. Outra lei também, proibir que qualquer evento patrocinado com dinheiro público tenha patrocínio de bet. Porque é um absurdo você ter lá do lado do patrocínio público, do lado tá lá a aposta que... É uma contradição muito grande. Então, assim, eu acho que tem uma agenda de coisas que, assim, não tô falando... Não é proibir, infelizmente, mas... Vamos... Eu acho que é proibir, eu já sou mais... Não, eu sou a favor de proibir, mas vamos supor... Hoje talvez não esteja no caminho, no horizonte. Mas vamos fazer essas coisas. E, assim, eu citei aqui várias que tirei da cabeça aqui. E que são executáveis, né? Sim. Então, por que está lá ao lado do GDF e a propaganda de bet? Então, e eu acho que a proteção das crianças, acho que é uma coisa, inclusive, a gente avançou agora com a ECA Digital. A gente podia ter coisas relacionadas à bet, que aumentar o controle de publicidade, que criança não seja impactada, espaços que, sei lá, esportes que tenham presença de crianças, não tenha nada de bet junto. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir controlar isso... As bets hoje estão numa corrida do ouro, né? Então, eles estão investindo muito em publicidade. O carnaval mesmo é pesadamente patrocinado pelas bets. E quem está pagando isso é a pessoa que perde dinheiro. Então, é o sofrimento. Perde dinheiro e perde sua vida. É isso. Não siga, viu? Não siga, não comente. Não jogue, não caia nessa armadilha. Mas, assim, influenciador que divulga não só tigrinho, mas também as bets, você já dá aquele unfollow. É a minha ideia. Eu acho que é uma boa medida. E tem tanta discussão, assim, séria. Por exemplo, Rafael, a gente vai ter que discutir, e isso é uma discussão, assim, que tem que começar a ser feita, assim, qual modelo de investimento, né? E a China fez essa discussão enquanto uma política de Estado, investindo pesadamente na transformação tecnológica. Sabe? A China, vocês lembram como era antigamente? Quando isso é chinês, era sinônimo de produto ruim, né? Exatamente. E hoje, assim, eles fizeram a mudança de chave nisso, né? Estão produzindo carro, trator, os equipamentos tecnológicos, tudo é fabricado na China, mas porque eles fizeram colocaram isso no centro da tomada de decisão. Então, assim, o que nós vamos colocar, enquanto projeto de país, na centralidade, onde a mão do Estado pesa, é onde vai prosperar. E a gente precisa fazer esse debate, né? Ou a gente vai virar sempre o quintal do mundo. Até quando a gente vai carregar essa ideia de que nós somos o quintal do mundo, a gente que produz ali as commodities. Hoje é isso. O Brasil... Celeiro do mundo. Celeiro do mundo, né? Mas é produção de commodities, que a gente vai, exporta soja, né? o combustível, e você o lucro fica concentrado nas mãos dessa oligarquia agro, né, que acaba também se tornando a oligarquia política, porque você vê que a maior bancada no Congresso é a bancada ruralista. Então, você vai perpetuando esse ciclo e veja, o lucro é privado, certo? E sabe o que a gente socializa? Os prejuízos ambientais. As perdas. A gente socializa Então, assim, a gente tem que fazer esse debate, né? De que modelo econômico a gente quer para o país. É um modelo que vai continuar centrado nisso?
né, da gente só exportar commodities, ou a gente vai ser um país que vai colocar no centro da transformação a tecnologia, a inovação. A gente precisa, e isso assim vai refletir, inclusive, no trabalho. Os jovens que estão chegando, qual a perspectiva de trabalho e de colocação? Eu acho que é um ambiente muito desafiador. Eu lembro, isso eu vou contar uma história, é muito engraçado. Meu pai, né? Meu pai sempre foi muito bonzinho, mas aquele modelo clássico de pai, assim, né? Que né, não fala muito e tal, mas eu lembro uma vez sair para almoçar e foi só eu e papai, né? Eu perguntava assim, negócio de partido, era um nó na minha cabeça, eu queria entender o que era aquilo, perguntava ele tentando explicar. E eu sei que em uma dessas conversas eu perguntei assim, mas e como que funciona quando a gente cresce? Como que é o trabalho, né? Alguém fala pra gente onde que a gente vai trabalhar? Eu tinha essa visão de criança na minha cabeça. Você vai alistado, vai para lá agora. Eu achei que tinha assim, uma espécie de seleção, um órgão que você se apresentava, né? E alguém falava, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E aí, quando ele me falou que não, né? Cada um que vai procurar o seu trabalho, você vai vendo o que você gosta de fazer e vai atrás, me bateu um desespero. Uma ansiedade. Me bateu ansiedade. Eu falei, cada um por si, Deus por todos, né? É mais ou menos assim mesmo. E eu acho que foi por isso que eu comecei a trabalhar, Rafael, com 13 anos de idade. Eu acho que foi muito fruto dessa eu tinha um desespero, assim, de não conseguir, né, trabalhar e tudo. E foi na construção civil, né? Eu fazia apontamento de horas, era peão de obra, né? Com 13 anos de idade. Você sabe que o pagamento na construção civil é semanal, né? Então, você vai, faz a lista ali, né, dos dias que cada um trabalhou, e aí você roda a folha de pagamento e faz o pagamento. Então, foi meu primeiro trabalho, depois fui bancária, enfim, né? Mas, então, assim, hoje eu fico imaginando os jovens, né? E sou filha, sou mãe de 2 adultos hoje, né? Um virou bancário, a outra está na iniciativa privada, né? Mas eu fico imaginando a angústia dessas pessoas de olhar e falar assim, onde que eu vou me colocar? Com tantos empregos que não existem mais, você vê, uma coisa... Qual é a profissão que eu sempre imaginava? Meu Deus, a gente fica fazendo esse exercício. Qual é a profissão que pode acabar no dia seguinte, né? Aí, uma que eu nunca imaginava que poderia ser... Até a medicina está sendo ocupada com inteligência artificial. A China colocou aí vários totens, né, de inteligência artificial, que tem ali depois um recall com pessoas, mas que já faz consulta, já faz exame, já faz diagnóstico. Você vê. E aí você começa a gerar lacunas de postos de trabalho, né? E a gente vai ter que repensar isso, porque o valor não é só no trabalho. A gente vai ter que deslocar a esfera do valor do trabalho para a esfera do valor da pessoa. E aí, por exemplo, essa coisa que lá atrás parecia muito utópica do nosso companheiro Suplicy, da renda básica universal, ela faz muito sentido. Porque daqui a um tempo, e cada vez menos, você vai precisar de uma ocupação tão ostensiva. As pessoas não vão precisar trabalhar... A gente está falando hoje do fim da escala 6x1, daqui a pouco a gente vai estar falando, sei lá, da pessoa ter que trabalhar 4 horas por semana, 10 horas por semana... Isso no mundo ideal também, né? Porque acho que o capitalismo se reinventa para também privatizar as vantagens tecnológicas. É a mais-valia tecnológica, né? Exatamente. Você tem a mais-valia econômica, que foi lá atrás, e agora a mais-valia tecnológica. E a gente tem que fazer esse debate de socializar a mais-valia tecnológica para o conjunto da sociedade. Para que a pessoa possa simplesmente ter o direito de existir. Eu tenho outra ideia de projeto de lei, se for eleito, você vai ter que colocar. Adoro, já estou anotando aqui. Eu acho o seguinte, a empresa que substituir, vamos supor, um restaurante que não tem mais o caixa, ele colocou uma máquina, né? Ela tem que pagar mais imposto. Se você está substituindo força de trabalho por automação, você tem que pagar mais imposto. Porque assim, eu sou totalmente a favor de empresas. A gente precisa de empresas. Acho que o Brasil, o sucesso econômico hoje é porque a gente tem um setor privado muito, muito avançado em vários sentidos. Só que eu gosto de empresas porque elas movimentam o mundo e contratam pessoas. A partir do momento que ela não tem essa vantagem mais de estar contratando pessoas, qual que é a vantagem dela? Então, se a empresa é boa, se ela gera bons empregos. Bons empregos. Então, se ela
se uma marca um restaurante de macarrão, famoso por aí, você vai lá, você tem que trabalhar para elas, colocando na máquina, esperando, entendendo o cardápio, porque ela não bota nenhuma pessoa para te atender ali, ela tem que pagar mais imposto. Eu acho que isso, assim, é questão de tempo isso acontecer. Então, se você propor, você vai sair na frente aí, filho. Não, eu já vejo o seguinte, a gente está aí nesse debate do fim da escala 6x1, né? Mas é muito importante que a gente avance, mas ele não é suficiente, entendeu? Porque com a tecnologia que a gente tem hoje, e, por exemplo, a gente já tem empresas assim que, no lugar de 10 pessoas, com a inteligência artificial, você tem uma pessoa executando o trabalho de 10, de 20 pessoas. O que você precisa a gente está chegando num tempo em que você não precisa ter 5 dias trabalhando. O seu trabalho pode ser um dia na semana, 2 dias na semana. E como que você vai dimensionar isso? Toda essa riqueza que foi gerada fruto da inteligência artificial, ela tem que ser socializada, ela tem que ser... Exatamente. Ela tem que remunerar. Porque senão você gera grandes... Você vai enfatizar a pobreza, né? Então, Exatamente. Você tem que usar nesse sentido. E é esse deslocamento que eu faço. O valor do ser humano, ele não pode ser medido com o trabalho. Isso já foi muito emblemático, né? O valor do ser humano pelo aquele trabalho. Não, o valor ele tem que ser intrínseco ao ser humano. Porque se for medido só pelo trabalho, quando você aposenta, você deixou de ter valor. Não pode ser essa régua. Né? Quando você sofre um acidente e não consegue produzir, você perde, não é esse. Então, assim, e hoje, cada vez mais que você tem o trabalho não sendo necessário o ser humano, que você pode executar, né, com apoio de máquinas, de inteligência artificial, se eu não deslocar da esfera do valor do trabalho e não jogar na esfera do ser humano, ou seja, você tem valor intrínseco por você existir, você vai gerar uma margem de pessoas sem direitos. Exatamente. E essa transição é muito perigosa, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente desregulamenta o trabalho, ataca a CLT. Eu acho que isso é um dos grandes problemas do mundo hoje, nos últimos 10 anos, a gente tratar a CLT como se fosse algo ruim. Esse é um CLT, como se fosse xingamento. E assim, gente, vocês têm ideia que não é bom ser CLT? Não, velho. CLT é bom pra caramba. E comparado, né, eu acho que tem um lance da alienação, né? A pessoa... Beleza, CLT é ruim, mas o que está no lugar da CLT? Não é que tem algo melhor. Na verdade, a desregulamentação do trabalho. É a exploração maior. É nenhum direito. A uberização da vida. Exatamente. A CLT... Eu falo isso porque no mercado da comunicação, as pessoas são... Hoje é muito comum, né, a pejotização. Então, mas a CLT é um avanço muito grande porque ela é um avanço de décadas. Então, a gente discutiu cada relação de trabalho, cada situação, e ela tem solução para tudo. Então, eu falo assim, beleza, vou abrir mão de CLT. Tá, mas você está abrindo mão do seu sobreaviso no final de semana? CLT tem regra de sobreaviso. Você está abrindo mão, ou você vai discutir com o seu contratante a hora extra, regime de hora extra, o direito do almoço, o direito de você adoecer, férias, como é que vai funcionar? Assim, é uma regra, é uma lista enorme de coisas que a CLT abarca, e quando você desregulamenta totalmente, como a gente está agora com o mercado pejotizado, você abre mão de muita coisa que você só vai ter noção quando precisar. Então, acho que é mais um pacto pela ignorância, né? A negação da CLT. Infelizmente, não é um passo pela liberdade. As pessoas tratam a CLT como se fosse uma prisão. Na verdade, a CLT é uma garantia mínima de direitos. Se você conseguir isso para... Nossa, agora eu vou abrir uma empresa e vou estar faturando 300 mil por mês. Aí, beleza, essa é uma situação. Mas o que está acontecendo é pessoas que ganham um pouco mais que o salário mínimo estão tendo seu trabalho totalmente desregulamentado. Então, isso é um perigo. Eu acho que a gente não pode se faltar esse debate. Inclusive, assim... O STF está discutindo, né, o limite da terceirização, como funcionaria a pejotização. E a gente precisa discutir também o impacto na Seguridade Social, quando milhões de trabalhadores são negados até esse nome de trabalhadores, agora é colaborador, apoiador, ajudante, qualquer outro nome você inventa para não poder chamar de trabalhador, estão deixando de contribuir. Só que eles vão precisar do sistema de Seguridade Social. Eles vão precisar do SUS. Eles vão precisar
do INSS. Eles vão precisar do auxílio-doença, eles vão precisar disso tudo. E, infelizmente, está se criando uma bomba relógio que, quando precisar, não vai funcionar. Vai ser um exército de desassistidos, né? Enfim, estamos indo para o finalmente da nossa entrevista. A gente foi se empolgando aqui, se deixar, fica até amanhã. Mas muito obrigado a você que acompanhou até agora. Vou dar a última oportunidade da Vanessa vender o seu peixe, né? Ou cuidar do seu peixe, já que ela é protetora dos animais também. Vanessa, por que você acha que a pessoa tem que se engajar nessa pré-campanha? Por que a pessoa tem que apoiar nessa construção dessa pré-candidatura de defesa dos animais e de tantas outras pautas como a gente falou hoje? Rafael, olha, eu quero agradecer essa oportunidade e de saindo no quadrado, né? Eu acho que a gente saiu do quadrado aqui em várias pautas, né? Pautas, inclusive, futuristas. Exatamente. Né? Foi um exercício maravilhoso. Obrigada pela oportunidade de estar discutindo, mostrando um pouquinho, né, das bandeiras que eu defendo, não só pela vida dos animais, mas pela vida das pessoas, mostrando o quanto isso está conectado, né? Dizer que a defesa dos animais, ele é uma defesa da vida, né? Da vida dos próprios animais, mas também das pessoas, porque está tudo conectado. Quando a gente viola os direitos animais, isso se volta contra a gente. Vide aí as pandemias, né? As novas pandemias que estão sempre surgem, e a gente se engajar numa pré-candidatura de uma mulher da classe trabalhadora, fruto das políticas públicas, né, dos governos progressistas do PT, de expansão universitária, do serviço público, é você, antes de tudo, fazer uma defesa dessas pautas, né, do direito das mulheres, do direito das pessoas autistas, do direito da universidade pública, do direito do cidadão a ter serviços públicos de qualidade, SUS, educação. Então, é esse debate que a gente quer trazer para o palanque, né, como pré-candidata a deputada federal, mostrar que a gente pode seguir nessa pauta para melhorar a vida das pessoas e também de todos os animais. Perfeito, muito obrigado. Você que ficou até aqui, pega o link e manda no WhatsApp, manda para o crush, manda para o mozão, tá bom? Apoia a gente nessa luta aí para que mais debates como esse possam acontecer. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, adorei.